Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada, Madhya 13, o Senhor dança em êxtase Radha Yatra, verso 141. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadi Bashandi Javana Seva Vaishnava Harya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Nahe Gopi Jogeshwara Padakam Tomara Dhyana Kari Paribe Santosha Tomara Vakya Paripati Dharamadi Kutinati Shuri Gopira Rubade Rosha. As gopis não são como os yogis místicos. Elas jamais satisfazer-se-ão simplesmente por meditarem em teus pés de lótus e imitar os ditos yogis. Ensinar às gopis sobre meditação é mais uma espécie de duplicidade. Quando se lhes instrui a submeterem-se à prática de yoga mística, elas não ficam nada satisfeitas, pelo contrário, ficam mais zangadas contigo. Significado dado por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Sarasvati afirma, Chaitanya Chandra Mrita 5, Kaivalyam Narakayate Tridashapur Akasha Pushpayate Durdantendiya Kavasharpapatari Protikatadam Strayate Visham Purnasukaya Devidhi Mahendradish Chakitayate Yakarunya Kataksha Vaibhavatantam Gorae Vaistuma. Para o devoto puro que tenha compreendido a consciência de Krishna através de Shri Chaitanya Mahaprabhu, a filosofia monista pela qual alguém se torna uno com o Senhor Supremo parece infernal. A prática de yoga mística pela qual a mente é controlada e os sentidos subjugados também parece ridícula para um devoto puro. A mente e os sentidos do devoto já estão ocupados no transcendental serviço ao Senhor. Dessa maneira, removem-se os efeitos venenosos das atividades dos sentidos. Se ocuparmos a mente sempre a serviço do Senhor, não haverá possibilidade de pensarmos, sentirmos ou agirmos materialmente. De modo semelhante, o devoto não vê como sendo mais do que uma simples fantasmagoria a tentativa dos trabalhadores primitivos de alcançar os planetas celestiais. Afinal de contas, os planetas celestiais são materiais e no devido curso do tempo serão dissolvidos. Os devotos não se importam com essas coisas temporárias. Eles ocupam-se em atividades devocionais, transcendentais, pois desejam elevar-se ao mundo espiritual, onde podem viver eterna e pacificamente e com pleno conhecimento de Krishna. Em Vrindavana, as gopis, os vaqueirinhos e mesmo
os bezerros, vacas, árvores e água são plenamente conscientes de Krishna. Eles jamais se satisfazem com outra coisa senão Krishna. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 18, Rei Ayati recupera sua juventude, verso 41. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Durvashus Chodita Pitra. Durvashus Chodita Pitra. Druhius Janus Chabharata. Druhius Janus Chabharata. Pratyachakyu Adharmagya. Pratyachakyu Adharmagya. Yanitye Nitya Buddhaya. Yanitye Nitya Buddhaya. Durvashus Chodita Pitra. Durvashus Chodita Pitra. Druhius Janus Chabharata. Druhius Janus Chabharata. Pratyachakura Dharmagya. Pratyachakura Dharmagya. Yanitye Nitya Buddhaya. Yanitye Nitya Buddhaya. Tradução, vamos repetir. Ó Maharaja Parikshit, ó Maharaja Parikshit. Yayati também pediu que seus filhos, Durvashu, Druhyu, Yanu, trocassem sua juventude pela velhice dele. Porém, como não estavam inteirados dos princípios religiosos, eles pensavam que sua juventude transitória era eterna. E portanto, recusaram-se a cumprir a ordem de seu pai. Verso 42. Aprichattanayam purum vayasonam gunadhikam natvam nagrajavat vatsa mam pratyakyatum arhashti. Tradução: o rei Ayati pediu a Puru que, embora mais jovem do que esses 3 irmãos, mais qualificado. Meu querido filho, não sejas desobediente como teus irmãos mais velhos, pois não é este o teu dever. Verso 43. Shri Puru Uvacha Kuruloke Manusyendra Piduratma Gritha Puman Pratikartum Shamodya
Asya Prasadat Vindate Param. Tradução. Puro respondeu: ó majestade, quem neste mundo pode recompensar o que deve ao seu Pai? Pela misericórdia do Pai, obtém-se a forma de vida humana, que pode capacitar-nos a tornarmos-nos associados do Senhor Supremo. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O Pai dá a semente do corpo, e essa semente cresce e prospera até que finalmente alcança-se o corpo humano desenvolvido, cuja consciência é superior à dos animais. No corpo humano, pode-se elevar aos planetas superiores e, além disso, se cultiva a consciência de Krishna, pode-se retornar ao lar, retornar ao Supremo. Este importante corpo humano é obtido pela graça do Pai e, portanto, todos estão em dívida com o seu Pai. Evidentemente, em outras formas de vida também obtém-se pai e mãe, até mesmo os gatos e cães têm pais e mães. Mas, na forma de vida humana, o pai e a mãe podem dar ao seu filho a maior bênção deste mundo, ensinando-o a tornar-se devoto. Quando alguém se torna devoto, alcança a maior bênção porque evita por completo a repetição de nascimentos e mortes. Portanto, o pai que treina seu filho em consciência de Krishna é o pai mais benevolente deste mundo. Está dito: Janame Janame Sabe Pita Mata Paya Krishna Guru Nahimile Bhajariye. Todos obtêm um pai e uma mãe, mas se a pessoa recebe a bênção de Krishna e do Guru, pode sobrepujar a natureza material e voltar ao lar, voltar ao Supremo. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udiraye Shri Chaitanya Manobhistam Vistavitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadat Mahyam Dadati Swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu, escrituras que ele é como mestre espiritual. E como o Srila Prabhupada explicou mais para frente, é óbvio que todo filho tem dívida com o pai. Então, já erraram aí. E depois erraram devido à sua mentalidade materialista, né? Falta de conhecimento, falta de entendimento real de Dharma, achando que, poxa, vou perder minha juventude. Mas todo mundo vai perder a juventude. Juventude é transitória. Todo mundo vai perder até esse corpo, quanto mais a juventude desse corpo. Então, dois erros devido à falta de conhecimento de Dharma, devido à ignorância. Eram filhos Adharma, que não tinham conhecimento dos deveres religiosos. Verso 42. Aprichatanaya purum vayasonam
Sula, o filho de Sharmista, né, filho de Devayani, que embora mais jovem do que esses 3 filhos, era mais qualificado. Meu querido filho, não sejas desobediente como teus irmãos mais velhos, pois não é este o teu dever. Bom, o primeiro filho, Yadu, filho de Devayani, não aceitou porque era iluminado. Queria executar serviço devocional o mais rápido possível, queria adorar Krishna, que inclusive depois Krishna aparece na dinastia dele, para executar seus passatempos transcendentais há mais de 5.000 anos atrás. E os outros em ignorância. E o mais jovem, filho da criada, já não era o filho de Devayani, muito elevado também, muito avançado, puro, né? Literalmente puro, né? Verso 43. Shri Purur Uvacha Koluloke Manusyenda Viduratma Krita Puman Pratikartum Shamu Yasya Prasadat Vindate Para. Puro respondeu: ó majestade, quem neste mundo pode recompensar o que deve ao seu pai? Isso é verdade. Isso é verdade. Todo filho tem dívida com o pai, porque o pai é o primeiro mestre espiritual, o primeiro guru. O primeiro guru do filho é o mestre, é o pai. Por isso que Shri Vaishnava dava esse alerta que se você não consegue iluminar seu filho, se você não consegue fazer do seu filho um devoto, né? Se o seu filho não vai ser uma luz para o mundo inteiro, dar realmente bênçãos através da sua existência gloriosa como devoto de Krishna, nem arrisque ter filho, porque esse filho é como mudra e não como pudra. Não é como pudra, como filho, é como urina, mudra. Sai do mesmo canal, mas é como urina. Agora, qual que é a advertência de Rishabhadeva na Patista Sasyam Namuchari Sampeta Brityam? Que você tem que estar qualificado para iluminar teu filho, você tem que estar qualificado para fazer com que seu filho se torne um devoto de Krishna. Um devoto de Krishna. O Prabhupada explicou ali o significado. Se o filho não se torna um devoto de Krishna, o que ele ganhou com a vida humana? Nada. Nada. Então, dever do pai instruir o filho e é dever do filho ser obediente para com o pai, para que haja completa satisfação dos dois lados. Os dois lados saiam vitoriosos, saiam satisfeitos, saiam conquistadores. O pai conquistador e o filho conquistador, os dois lados saiam vencedores. Então, puro era como Yadu, iluminado, inteligente, de
verdade, tinha por natureza devoção para o Krishna. Tanto é que ele se pune, ele se acha um filho de segunda classe, não de primeira classe. Porque ele delibera e pensa, puxa vida, meu pai aí pedindo para os meus irmãos, para todo mundo assumir a velhice dele, no lugar dele, para dar juventude para ele. E eu assistindo tudo isso e não me ofereci antes. As escrituras falam que o bom filho mesmo, o excelente, o ótimo filho, o ótimo, o excelente, é aquele que satisfaz o pai antes do pai pedir qualquer coisa. O bom filho, esse é o de primeira classe. O bom, que é o de segunda classe, é aquele que ouve e obedece. E o de terceira classe, o mau filho, é aquele que nem ouvindo, segue, obedece. Como foi o caso aqui dos outros, exceto Yadu, que foi por outro motivo. E quando o motivo é Krishna, o centro, a meta, por esse motivo eu abro mão de qualquer outra coisa, aí ele é irrepreensível. Então Yadu foi irrepreensível, foi perfeito. Ele não era Dharma Yadu, muito pelo contrário. E puro está sendo exatamente um Dharma Yadu, um conhecedor dos princípios da religião, agindo como um filho perfeito, um bom filho, e um devoto de Cristo. Vamos ver aqui o que fala o verso. Puro respondeu, ó majestade, por teu pai, né? O rei Ati. Quem neste mundo pode recompensar o que deve ao seu pai? Pela misericórdia do pai, obtém-se a forma de vida humana. Está vendo? Durabam Malusan Jama. É raro nascer como ser humano. Falou para Radha. É difícil. Durabam Malusan Jama. Como ser humano, Jama, nascer. Muito difícil nascer como ser humano. Então, quando se nasce como ser humano, tem que usar a vida humana para aquilo que diferencia o ser humano dos outros animais, como o Prabhupada explicou no significado aqui. Pai e mãe, cães e gatos também têm. Mas um filho cão, um filho gato, primeiro não vai ser iluminado pela mãe e pelo pai. Segundo, não está no corpo propício, adequado, para entender a relação amorosa que existe entre a alma e a alma suprema. Então, não tem a menor chance quem está num corpo animal. Não tem a menor chance quem vive a consciência animal, embora esteja num corpo humano. Então, o desvencilhar-se dessas atividades animalescas tem que começar logo cedo, já na tenra idade, como explicou para lá, para se fazer bom uso desse nascimento humano, para se fazer jus ao nascimento como ser humano. Como Acharya Pragyo, Dharma Bhagavatamika. Então, tem que ser treinado no Sanatana Dharma, tem que ouvir e seguir as instruções que regram o caminho da ocupação eterna da alma, que é do Sanatana Dharma, desde criança, desde a mais tenra idade. Kumara, desde criança, criancinha. Acharya Pragyo, Dharma Bhagavatamika. Por quê? Porque não vimos falando esses dias todos aí, sabe até quando vai se viver esse corpo humano? Por quanto tempo? Acabamos de ver aqui em ignorância os outros filhos do Deyayat achando que, poxa, vou trocar minha juventude
pela velhice do meu pai, não vou fazer esse favor para ele, porque, poxa, sou jovem, mas essa juventude, se eles fizessem esse favor para o pai, eles iam avançar e a juventude ia passar da mesma maneira que passou sem eles terem obedecido a ordem do pai. Então é assim, nesse corpo tudo é muito efêmero, essa vida é muito efêmera, é um relâmpago. Então nós temos que buscar essa compreensão o mais rápido possível, como fala o Bhagavatam no Brihad Java, antes de morrer de novo. E quem sabe quando vai se morrer de novo? Então, Durabama no Sanjama, já que esse nascimento é raro, dá para dúvida, Marta. Deixa eu fazer alguma coisa que, mesmo que se eu não completar o processo, Neha Vikrama Nashasti, não tem perda nem diminuição desse caminho. Pelo menos eu estou já trilhando o caminho certo e volto para a próxima vida para continuar como ser humano o mesmo processo que comecei agora. Então isso é inteligência, porque se for bem sucedido e muito sério, alcança-se a liberação, se volta ao lar de volta ao Supremo nesta vida mesmo. Mas com efeito, Tadapadruva Martadam, pelo menos, no mínimo, já estou me dando bem, falou Prahlada Maharaja, quem caminha firmemente no processo de Bhakti, que é Dharma Bhagavatam Iha, livre de ilusão, livre de enredamento, completamente transcendental. No mínimo, vai se colher o máximo que, se fôssemos determinados nos dharmas materiais, não faríamos sequer um mínimo de conquista nesse caminho de dharmas materiais. Então vejam só como nunca há perda nem diminuição. Então, Prahlada fala que se levar esse assunto a sério, como ser humano desde criança, no mínimo, já está assegurada a vida humana para o próximo nascimento, já está assegurado que vai continuar o processo no próximo nascimento. Então, quer coisa mais valiosa e garantia maior do que essa? Então foi aqui. Prabhupada falou, portanto, o pai que treina seu filho em consciência de Krishna é o pai mais benevolente deste mundo. O melhor pai é o pai que tenta de todas as maneiras fazer seu filho trilhar o caminho de Bhakti, de serviço devocional, entender o verdadeiro Dharma, o Dharma eterno da alma, o serviço devocional. Esse é o melhor pai do mundo. O pai que enfia na cabeça da criança, desde pequenininha, olha, você não é esse corpo, você é alma. Isso é um princípio básico de entendimento, verdadeiro entendimento. E toda alma, por natureza, é um servo amoroso de Krishna. Vivera Swaruparaya Krishneira Nityadasa. Eu já sei que tem gente aí, até no mundo do raio, falando, o que esse Prabhu está falando aí? Deixa a criança escolher, fazer como ela... É assim esse modernismo desgraçado, essa degradação absurda que adentrou até mesmo no meio do Hare Krishna. Quem falou que isso aí tem alguma coisa de certo nisso? Deixa o filho escolher o quê? O filho da ignorância, a gente tem que ajudar o filho a sair da ignorância. Porque a criança é inocente, mas é ignorante. Tem que ser ignorante.
E a alma não morre quando esse corpo morre. E a alma, ela é eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Você pode viver isso até nessa vida já e acabar, inclusive, com o ciclo de nascimento e morte, se você desenvolver amor por Deus, porque você é uma serva amorosa de Deus. Você é diva, e a diva é a energia devocional de Krishna, e só vai poder estar situada plenamente na sua posição constitucional se ela estiver agindo como serva amorosa de Krishna, como serva amorosa de Krishna. Então, que mal tem nisso? O que eu vou fazer de mal para o meu filho? Que mal tem nisso? Qual que é o problema falar isso para a criança? Se Deus falou isso para nós todos, de ver a sua luta raia, Krishna, Nityanasa, o Senhor Chaitanya. Todas as almas são servos eternos de Krishna. E isso é imutável, ninguém nunca vai poder mudar. Então, qual que é o problema de dar conhecimento verdadeiro para a criança? Vou repetir para o Pada. Portanto, o pai que treina seu filho em consciência de Krishna é o melhor, é o pai mais benevolente deste mundo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jaya.